Hey, começando aqui mais um resumo semanal do livro. Vou falar do livro Arrume a Sua Cama. É um livro, meu Deus, cara, todo livro que eu chego aqui para resumir, eu falo, meu Deus, esse livro é muito bom, mas, poxa, todos os livros que eu decido ler é porque eu acredito que eles vão ser muito bons e muito raramente eu escolhi um livro que era ruim, assim, no ruim no sentido de eu olhar e não vou terminar de ler esse livro não porque não estou conseguindo ir em frente com ele. Mas esse livro aqui, Arrume a Sua Cama, que é desse cara aqui, ó, William McRaven, deve ser alguma coisa assim. É um livro curto, inclusive, deixa eu ver aqui, ele tem, cadê? 128 páginas, né? Bem pequeno, mas, meu, ele traz muita ideia legal. Ele é um cara, né? Ó, esse cara aqui tem 64 anos. Ele é um almirante aposentado da Marinha dos Estados Unidos, de 4 estrelas, que foi o nono comandante do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos de 8 de agosto de 2011 a 28 de agosto de 2014. E aí tem até uma matéria aqui dele na Exame que fala sobre que ele era inclusive um dos comandantes da operação que capturou o Osama Bin Laden. Ao longo de sua trajetória, o almirante exerceu de forma rotineira pequenas tarefas com perfeição, entre elas arrumar a cama todos os dias, que ele afirma ter feito grande diferença em sua maneira de encarar a vida e de lidar com os desafios da guerra. Depois da aposentadoria, McRaven passou a palestrar sobre sua passagem nas Forças Especiais Americanas e foi uma aula inaugural na Universidade do Texas, em 2014, que ele, ao listar 10 pequenas lições de perseverança, mudaria então a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Isso porque o discurso do comandante fez tanto sucesso que virou livro. Vou explicar isso para vocês, inclusive, no livro. Esse livro aqui, né, é o número 1 do New York Times, mais de 4 milhões de livros vendidos no mundo, e o Arrume a Sua Cama são pequenas atitudes que podem mudar a sua vida e talvez do mundo. E é de um cara, né, que ele era justamente aqui aposentado da Marinha dos Estados Unidos, então um cara com a trajetória que ele tem, que participou de várias operações realmente especiais e tudo mais, com certeza ele tem muito para agregar de informação para a gente, né? O livro é curtinho, mas não que ele seja raso ou alguma coisa assim do tipo. É porque ele é direto ao assunto. A cada lição que ele dá uma história dele mesmo, que viveu para aprender aquilo. Então, é um livro super gostoso de ler, é bem rápido, é bem interessante. Mas antes disso, deixa eu dar aqui um aviso. Eu falo sempre, mas como os resumos vão saindo do ar, eu preciso relembrar, né? Estes resumos ficam disponíveis somente durante uma semana, certo? Ou seja, ele fica no ar na segunda, 15 horas que eu libero, até a segunda seguinte, tá? Então, esse resumo aqui que você está vendo, por exemplo, você tem uma semana para assistir ele. Depois eu tiro ele do ar e ele só vai ficar disponível para a comunidade Saboia de Outliers, tá? Comunidade Saboia de Outliers. Se você quer saber mais sobre isso, inclusive, me segue no Instagram. Eu falo bastante sobre isso lá e tudo mais. Ou cadastra seu e-mail aqui no link da descrição abaixo para se cadastrar na minha lista. E aí você vai ter um monte de informação sobre como é que isso funciona e etc. Vai ter mais um monte de conteúdo que eu só mando por e-mail. E enfim, tá? No meu Instagram, se você tiver curiosidade, é Joara Saboia. Bem simples. Beleza? Então tá bom de blá blá blá. Vamos direto pro resumo. Esse resumo certamente ele vai ser bem rápido, porque o livro, como eu mostrei, ele tem, 128 páginas, ó. É um livro bom, ó. Ele tem uma nota de 4,5 de 5, então uma nota bem boa. E vamos lá, partiu o resumo. Arrume a sua cama, William McRaven. Vamos lá. O livro ele é dividido em 10 capítulos, tá? Que são as lições, daqui até o capítulo 10. E depois ele faz um breve resumo sobre justamente o que deu
voz a esse livro, né? Foi a partir dessa aula inaugural na Universidade do Texas que ele criou esse livro, tá? Então aqui é só um resuminho da aula. A aula basicamente é o livro, então não tem muito o que falar aqui, vai ser bem rápido. É bem rápido, são 10 capítulos, mas é bem tranquilo e muito gostoso. Então vamos lá, capítulo 1. Comece o dia com uma tarefa feita. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Arrumar a cama corretamente não seria motivo de elogio. Era o que se esperava de mim, né? Lembrando que ele era da Marinha e tudo mais, ele estava no processo de treinamento. Então, como a gente conhece, né, tem aquele negócio de andar com o fardamento bem engomado, né? Tudo bem retinho, cabelo arrumado, isso aqui bem retinho também. Eu me esqueci o nome daquele negócio que eles usam aqui. A cama tinha que estar arrumadinha num padrão que era definido, não era só arrumada. Tem um padrão de assimetria do travesseiro e tudo mais e tal. Ele fala, então arrumar a cama corretamente não seria um motivo de elogio, era o que se esperava de mim. Era a minha primeira tarefa do dia e executá-la bem era importante. Demonstrava disciplina, revelava minha atenção ao detalhe e no fim do dia seria um lembrete de que eu havia feito uma coisa da qual poderia me orgulhar, não importa quão pequena fosse. E hoje em dia, sério, quando você começa o seu dia e você já consegue fazer uma atividade, concluir uma atividade logo no começo do dia, isso te dá um gás que você pensa que isso é besteira. Se você está pensando, testa. Começa o dia já fazendo coisas que você se programa para fazer e concluindo. Tipo assim, me programei para amanhã começar a treinar e você vai e treina. Cara, você fica com gás para que ao longo do dia você conclua as coisas que você programou, entendeu? Você entra num ciclo de conclusões incrível, é muito, muito interessante. É diferente de quando você chega no começo do dia, fala, vou treinar e você não treina. Você já queimou uma coisa, então a tendência é que você comece no restante do dia, eu já não treinei mesmo, então também não vou fazer dieta, tá? Aí vai no ciclo de coisas que não era o que você queria. Aí ele fala que, como ele participou também de capturar o Saddam Hussein, ele fala que o Saddam não arrumava a cama dele, né? Ele tinha, inclusive, aonde ele tinha ali na prisão era meio desorganizado e tudo mais. Era incrível como ele percebia isso. Nada pode substituir a força e o conforto da fé, mas às vezes o simples ato de arrumar a cama pode nos dar o estímulo de que precisamos para começar o dia e a satisfação de terminá-lo bem. Que é exatamente isso que eu falei, né? Que você vai empilhando satisfações, né? E você vai acabando tendo o seu dia do jeito que você queria. Se você quer mudar a vida e talvez o mundo, comece arrumando a sua cama. E aí, eu coloquei aqui a história do Pedro Sobral e seu pai. O Pedro Sobral é o cara que eu já falei aqui 1000 vezes, né? Que eu sigo ele, inclusive. Ele fala de tráfego pago, pode ser que interesse aqui alguns que estão me seguindo ou não. Mas ele falou que, eu não sei se a história é bem assim, mas é mais ou menos esse contexto. Que ele estava conversando com o pai dele, dizendo que ia começar um negócio e tal, alguma coisa assim do tipo. E aí ele era meio desorganizado, não arrumava nem a cama, a casa bagunçada, louça suja e tal. Aí o pai dele chegou para ele e disse assim, cara, como é que tu vai ensinar alguém se tu é todo desorganizado, tu não arruma nem tua cama? Como é que tu quer ensinar alguém se você não sabe, você nem organiza a sua cama? Aí foi quando ele se tocou disso e aí começou a arrumar a cama. E agora, se você observar, ele arruma tudo dele é altamente organizado, planilha, não sei o que, não sei o que. Então, isso fez com que ele abrisse a cabeça, né? E foi algo que eu confesso que também chamou bastante minha atenção. Eu nunca tinha pensado nisso. Sinceramente, eu nunca fui de arrumar cama. Eu acordo e eu acho bem chato arrumar cama. Inclusive aquele lençol luva lá, de elástico. Meu Deus, muito chato. Mas é um aprendizado incrível, né? Vai empilhando atividades que isso faz com que você termine o dia bem. Capítulo 2. Você não vai conseguir sozinho. Se você quer mudar o mundo, encontre alguém que o ajude a remar. No final, todos precisamos de quem nos ajude a enfrentar dificuldades em tempos difíceis. E aí eu falo da comunidade Saboia de Outliers, que é uma comunidade que é justamente que ajuda tanto nos tempos bons
quanto nos tempos difíceis. Então, quando você tem uma galera que te ajude a remar, que te ajude, que é justamente isso, né? É uma história que ele conta no livro que ele tinha um exercício lá que tinha que remar no mar aberto, e aí ele teve um problema lá, não me lembro exatamente o que, e aí os outros amigos deles tiveram que fazer tipo força em dobro para poder fazer aquele exercício sem estar com uma pessoa, né? Então, quando a gente tem outras pessoas que nos ajudem, né, que levem a gente para frente, que faça com que dá um empurrão, cara, não desista e tudo mais, é outra história do que você tá sozinho, né? Eu, particularmente, eu falo muito da minha comunidade de Savoy de Outliers, porque eu mesmo faço parte de outras comunidades que tem a ver com as coisas também que eu quero fazer. Então, depois que eu entrei nessas comunidades, é completamente diferente. É uma galera que tá lá atrás do que eu também tô. Então, o pessoal se ajuda, explica, fala as dificuldades que estão passando e tudo mais, e não tem coisa melhor. E sério, dos livros de 2009 não, os livros de 2019 que eu li, assim, acho que 80% deles falam de comunidade, falam de mastermind, falam de mentoria, fala de você estar com outras pessoas, entendeu? Ninguém está livre de momentos trágicos na vida. Só uma boa equipe pode nos ajudar a cumprir nosso destino. Ninguém consegue remar sozinho. Faça tantos amigos quanto possível e nunca esqueça que seu sucesso depende de outros. Você não consegue fazer sucesso sozinho. Tudo o que importa é o tamanho do coração. Se você quer mudar o mundo, avalie as pessoas pelo tamanho do coração. Ele fala dessa história, né, do sussurro, prove que eu tô errado, de uma história que eles precisavam nadar no mar aberto e tinha um colega dele lá que era baixinho, magrinho e tudo, e aí o cara lá, acho que é general que fala, algum comandante, sei lá, alguma coisa assim, tava liderando, né, e o pessoal é bem bravo, assim, tudo, bem disciplinado, sussurrou não, falou assim pra ele, olha, pro magrinho, você não vai conseguir. Aí o magrinho ficou pensando assim, aí antes dele apitar lá pro pessoal entrar no mar, ele falou assim no ouvido do magrinho, prove que eu estou errado, sabe? Porque isso deu um gás para ele poder fazer a prova. Aí ele fala, provar que tamanho não importa, provar que cor da pele não muda nada, provar que dinheiro não faz ninguém melhor, provar que determinação e coragem são sempre mais importantes que talento. Em 1969, Tommy Norris quase foi excluído do treinamento, que é esse baixinho. Disseram que ele era pequeno demais, magro demais, fraco demais. Porém, como jovem marinheiro da minha turma, Norris provou que todos estavam errados e mais uma vez mostrou que não é o tamanho das nadadeiras que contam, mas o tamanho do coração. E é isso que importa, né? Ao invés de ficar pensando sobre cor, dinheiro e tudo mais e tal, você tem que se importar com o tamanho do seu coração e provar que você é capaz e que não importa, entendeu? E sim o tamanho do coração das coisas que você faz, do que você implementa, de que você faz com empatia, das coisas que você genuinamente está preocupado, ao invés de fingir que está preocupado com algumas coisas, como a gente vê por aí, de produtos, cursos e, enfim, várias coisas que a gente acha que estão preocupados com a gente, mas na verdade estão preocupados em ganhar dinheiro ou alguma coisa assim do tipo. Status, né, e tal. A vida não é justa. Siga em frente. Se você quer mudar o mundo, deixe de ser um injustiçado e siga em frente. Isso aqui é legal, né? Porque a vida não é justa, Sr. Mac, que é ele, né? E quanto mais cedo o senhor aprender isso, melhor o senhor será. É engraçado pensar assim, né? Sobre a vida não é justa. Quando tem muita gente que pensa que, assim, o contrário. Assim, também não é pra gente, assim, eu acho que é um capítulo pra gente ficar refletindo, né? Porque, assim, às vezes a gente fica assim comparando as situações dos outros. Ah, porque fulano de tal conseguiu. Ah, porque fulano de tal ganhou mais dinheiro que eu e tudo mais.
E se a gente for pensar assim, que a vida é justa, a gente tende a pensar que se ele consegue daquele jeito, eu vou conseguir também. Mas não é, né? Os caminhos, eles são diferentes, né? E é por isso que é falado sobre isso. Deixe de ser um injustiçado e siga em frente, entendeu? Não fica se comparando aos acontecimentos dos outros, porque o seu caminho tem que continuar ali. Ele fala, às vezes, não importa o quanto você tente, não importa que esteja entre os melhores. Ainda assim, você terminará como um empanado de areia. Não se queixe, não culpe nada ou ninguém por seus problemas. Levante a cabeça, olhe para o futuro e siga em frente. Então, ao invés de ficar se comparando, porque aquilo ali deu certo e tudo mais, siga em frente, limpa a poeira e vai em frente, entendeu? Foca em você, nas coisas que você está fazendo e tudo mais, ao invés de ficar se comparando toda a vida, porque se comparar é extremamente doloroso. A luta é sempre contra si mesmo, não é contra os outros. O fracasso pode tornar você mais forte. Se você quer mudar o mundo, não tenha medo do circo. Vocês dois vão para a lista do circo. Essa lista do circo lá que eles falam é quando eles mandavam eles para um treinamento e aí eles não conseguiam chegar no tempo, ou então eles faziam alguma coisa errada e tudo, enfim, eles não chegavam naquele nível que era exigido. E aí eles iam para uma lista do circo. Essa lista do circo eram mais 2 horas de exercícios de ginástica, combinados com hostilidades contínuas dos veteranos do CIO, que é onde eles estavam, para os quais somente os fortes deveriam sobreviver ao treinamento. Se alguém falhasse em cumprir as tarefas do dia, ginástica, corrida de obstáculos, corrida contra o relógio, natação, tinha um nome na lista do circo. Aos olhos dos instrutores, entrar na lista do circo era um fracasso, nos olhos dos instrutores. Aí ele fala, o pior do circo era o dia seguinte, que estaríamos exaustos para mais um dia. Porque além do circo ser ruim, o fato de ser muito mais 2 horas de monte de exercício, né, que outros não fariam, já estavam descansando, quando acordasse de manhã eles já estavam mais cansados ainda, o que poderia dificultar mais ainda o exercício deles, ele ir para a lista do circo de novo e assim viver nesse ciclo. Aí ele fala, justamente por isso que era uma espiral mortal que fazia muitos alunos abandonar o treinamento. Então, errou, entra no circo, cansou. Errou, entrou no circo, cansou. Entrou, me cortei, eu me confundi. Mas aí o pessoal acabava abandonando o treinamento. Aí ele fala, à medida que os circos prosseguiam, uma coisa interessante começou a acontecer. Começamos a ficar bons na natação, porque era onde eles não eram bons e estavam sendo prejudicados entrando no circo. Só que o fato deles entrarem no circo, eles começaram justamente a acontecer isso de interessante e começaram a ficar bom. Determinamos a não permitir que o circo nos derrotasse. Eles usaram o circo, na verdade, para impulsioná-los. Conseguimos vencer o último exercício do treinamento de 8 quilômetros em mar aberto. Vamos enfrentar muitos circos na vida. Pagaremos por nossos fracassos. Mas se perseverarmos, se deixarmos que esses fracassos nos ensinem e nos fortaleçam, estaremos preparados para enfrentar os momentos mais difíceis. Certo? Eu achei muito legal essa parte do circo. Usar o circo, né, o fracasso, como uma forma de ficar mais forte e perseverar. Porque, assim, na nossa cultura, principalmente no Brasil, a gente tem uma cultura de que fracasso a gente é um derrotado, né? Tipo, eu criei uma empresa, a empresa durou, sei lá, 3 anos e fechou. Ou então, sei lá, alguma coisa assim do tipo, o pessoal acha que a gente, não sei, tipo, não vai ter mais sucesso com nada, que é um fracassado, né? Que não sei o que, olha até certas vezes com pena. E não é, né? A maioria das vezes não. Muitas vezes a pessoa ainda está afiando o machado dela por uma hora, quando ela persistir e tudo mais, ter a fé inabalável, ela vai chegar uma hora que vai abrir um negócio e ele vai dar certo. Porque ele usou o circo dele como forma de impulsionar ele de alguma forma. Ele fala, a mudança é fácil, particularmente para quem está no comando. E aí ele fala que tem 2 opções. No caso, ou abandonar o serviço militar e voltar à vida civil,
ou me expor à tempestade e provar aos outros e a mim mesmo. Usei meu fracasso anterior como motivação para trabalhar mais, ser mais rápido e ter melhor desempenho do que qualquer um do pelotão. Os fracassos fortalecem e ensinam que ninguém está livre de erros. Verdadeiros líderes precisam aprender com os seus fracassos, usar as lições como motivação e não ter medo de tentar novamente ou de tornar a próxima decisão difícil. Não tenha medo do circo. Não tenha, assuma que vai ter circo na sua vida. Assuma. Principalmente se você está começando a querer correr risco, abrir um negócio, ou, sei lá, ir para outro cargo, ou, enfim, você está arriscando alguma coisa na sua vida, não tenha medo do circo. Tá? Inclusive, no trabalho 4 horas por semana do Tim Ferriss, que eu liberei na semana passada, tem até uma frase que eu deixei lá do Sêneca, né? Eu vou testar, passar não sei quantos dias com a minha pior roupa, comendo a comida mais barata, morando no canto mais simples, e depois me perguntar, era esse o medo que eu tinha? Né? Era isso que eu tinha medo de passar? Né? Então não tenha medo do circo. Certamente ele vai acontecer e use isso para te fortalecer. Você precisa ousar mais. Se você quer mudar o mundo, atire-se ao obstáculo de cabeça. Esta pista de obstáculos vai derrotá-lo sempre, a menos que comece a correr certos riscos. Confiar em minha própria capacidade de realizar a tarefa. Achei legal eu botei esse aqui em vermelho, né? Porque, sabe assim, às vezes a gente tem medo de fazer certas coisas e muitas vezes eu estava parando para pensar, o medo que a gente tem é da nossa incapacidade de fazer aquilo, né? Só que aí, tipo, a gente pensa, cara, o fulano de tal abriu um negócio, não é se comparando, mas é refletindo sobre a situação. Fulano de tal abriu um negócio e tudo, tá lá e tudo. Por que eu não posso confiar na minha capacidade também de fazer isso? Né? Então, eu acho que é um pensamento que a gente tem que sempre ter de positividade, de abundância, de fé inabalável, e sempre refletir em relação a isso, confiar em minha própria capacidade de realizar a tarefa. Correr riscos força nossos limites para chegar ao sucesso. Entretanto, ao contrário do que viam os observadores externos, o risco era geralmente calculado e bem planejado. Quem ousa, vence. A vida é uma luta e a possibilidade de fracasso está sempre presente. Mas os que vivem com medo do fracasso, do sofrimento ou da vergonha nunca conquistarão seu pleno potencial. Sem forçar seus limites, sem vez ou outra se lançar sobre um obstáculo de cabeça, sem ousar, você nunca saberá o que seria verdadeiramente possível em sua vida, né? Sobre ousar. E é de fato, né? Assim, quem tem medo de fracassar, do sofrimento, da vergonha, né? Quem não ousa, quem não entra no obstáculo de cabeça, nunca vai saber o que seria verdadeiramente possível em sua vida. Né? Tipo, cara, se você perguntar assim, se eu confiar em minha própria capacidade de realizar a tarefa X, como seria a minha vida? Né? Se eu realmente confiar e for atrás e tudo mais. Cara, tem um mundo de possibilidades, né? Às vezes a gente tá ali na nossa rotina, acorda, faz não sei o quê, depois faz não sei o quê, vai pra não sei aonde, aí acorda, faz não sei o quê, vive assim que você não imagina o mundo de possibilidades que tem, da nossa verdadeira capacidade de realizar e de ver a vida e de usufruir das coisas, né? Muitas vezes só por conta que a gente poderia usar um pouco mais. Enfrente os tiranos. Se você quer mudar o mundo, não fuja dos tubarões. Nosso objetivo, que eu considerava honrado e nobre, nos dava coragem, que é uma qualidade notável. Sem coragem, outros os definiriam por nós. Sem ela, estaríamos à mercê das tentações da vida. Sem ela, os homens seriam governados por tiranos e déspotas. Sem ela, nenhuma grande sociedade poderia florescer. Sem a coragem, os tiranos dominariam o mundo. Com ela, podemos conquistar qualquer objetivo. Com coragem, podemos desafiar e derrotar o mal. Isso aqui sobre em frente aos tiranos, né, que ele fala sobre coragem,
de fato, assim, se a gente for ao pé da letra, os principais, sei lá, Hitler, por exemplo, foi derrotado por alguém que teve coragem, né? Não tem como. Então ele fala que sem coragem os outros definiriam nossa vida por nós, estaríamos à mercê das tentações da vida, os homens seriam governados por tiranos e déspotas, nenhuma grande sociedade poderia florescer, os tiranos dominariam o mundo, com ela podemos conquistar qualquer objetivo e com ela a gente pode desafiar e derrotar o mal. Aí ele fala sobre Saddam Hussein novamente, né? Tiranos são sempre iguais, não importa onde estejam, eles prosperam onde há medo e intimidação. Extraem sua força dos tímidos e dos fracos. São como tubarões que sentem o medo na água. Circulam para ver se sua presa está lutando. Investigam se sua vítima é fraca. Se você não encontra coragem para enfrentá-los, eles atacam, né? E ele fala que o Saddam Hussein, inclusive, tem esse perfil. Na vida, para conquistar objetivos, teremos que ser homens e mulheres de grande coragem. Essa coragem está dentro de todos nós. Cave bem fundo e você vai encontrá-la em abundância. Esse negócio de cavar bem fundo e você vai encontrar em abundância é justamente isso, né? Porque é certamente quando você está ali no rasinho, o que você vai encontrar é medo, né? Você vai encontrar padrão, você vai se comparar, você não vai querer correr riscos, né? Mas quando você cava um pouquinho mais, você começa a encontrar um novo mundo. E eu acho que até não foi no Tim Ferriss que ele falou isso, que é sobre concorrência, né? Que ele fala que as pessoas normalmente estão sempre atrás das mesmas coisas e quem está nesse mundo aqui atrás das mesmas coisas é uma concorrência altíssima, né? Porque tá todo mundo ali naquele bolo. E o outro lado das coisas de sonhar mais alto, a concorrência é muito menor. Porque a galera tá mais aqui porque não tem coragem, tem medo, né? Tem medo dos tubarões e tudo mais. E esse lado aqui não. Esse lado a concorrência é muito menor, mas você precisa de coragem, você precisa enfrentar seus medos, né? Você precisa fazer um monte de coisa, mas a concorrência é menor. Mostre-se à altura da ocasião. Se você quer mudar o mundo, dê o seu melhor nos momentos mais sombrios. Esta noite, os senhores terão que dar o melhor de si. Terão que superar seus medos, suas dúvidas e seu cansaço. Não importa a escuridão, os senhores devem completar a missão. Isso é o que os separa de qualquer outra pessoa. Cara, eu achei essa frase muito legal. Quando eu li esse livro, cara, eu fiquei imaginando as cenas tudo, sabe? Os caras lá treinando e tudo mais, um dia a dia bem exaustivo. E o cara falar isso, né? Não importa a escuridão, os senhores devem completar a missão. Isso é o que separa de qualquer pessoa, de qualquer outra pessoa. E de fato, assim, às vezes a gente está numa situação horrível e vai passar por alguma coisa e a gente desiste porque não quer ter aquele desconforto. Mas às vezes depois daquilo ali tá aquela luz, tá aquele momento que é o que a gente esperava, né? Então, se quer mudar o mundo, dê o seu melhor nos momentos mais sombrios. Não há momento mais sombrio na vida de uma pessoa do que perder alguém que se ama. Em algum momento, todos nós enfrentaremos uma fase sombria na vida. Se não a morte de um ser amado, alguma coisa que aniquile nossa energia e nos faça duvidar do futuro. Nesse momento sombrio, mergulhe fundo dentro de si e dê o seu melhor. Ao invés de ficar atormentado, pensando naquilo e se vitimizando e tornando aquilo muito mais difícil, até mesmo desistindo, ele fala que nesses momentos mergulhe fundo dentro de si mesmo e dê o seu melhor, tá? Não arregue, vamos dizer assim, né? Isso é o que o separa de qualquer outra pessoa. Dê esperança às pessoas. Se você quer mudar o mundo, comece a cantar quando estiver enfiado na lama até o pescoço. Aí ele fala sobre uma semana infernal, que eles têm que realmente se chama assim, tá? Essa semana infernal, eu achei legal o nome, até fiquei pensando, caraca, o que eu posso usar
Será que a Semana da Leitura Inteligente eu vou mudar para esse nome, Semana Infernal? Mas não assim, você vai entender quando eu explicar. O objetivo era eliminar os fracos, aqueles que não eram suficientemente competitivos e resistentes para merecer um lugar entre os SEALs. Aqui seria mais ou menos, né? Se eu fosse fazer a Semana Infernal, seria o objetivo era eliminar os fracos, aqueles que não eram suficientemente competitivos e resistentes para merecer um lugar na comunidade Savoia de Outliers. Estatisticamente, mais alunos abandonavam o treinamento durante a Semana Infernal do que em qualquer outra fase. Fogueira, café quente e canja de galinha. Alguns alunos estavam prontos a aceitar a oferta. Tinha momentos lá na Semana Infernal que eles estavam, sei lá, no meio da selva, sei lá passando frio, morrendo de frio e tudo mais, e eles não estavam com roupas para se proteger e tudo. E de repente aparecia um dos líderes lá oferecendo fogueira, café quente e canja de galinha para eles. E alguns alunos estavam prontos a aceitar a oferta, mas era uma armadilha. Aí ele fala, né? Um estava indo, começando a ir para aceitar a oferta, andando, até que eles começaram a cantar e ele voltou, né? Tipo, sabe aquelas de cantar como se fosse um hino, assim, como se fosse cantar assim, chamando a pessoa de volta. Sabe aqueles negócios de filme assim, que a pessoa começa a cantar, aí você começa a atrair pessoas para se juntar, né? A sua tribo e tudo mais. Pois é, foi isso que aconteceu. As vozes cresciam, a classe ficava mais forte e a vontade de continuar diante da adversidade tornava-se inquebrantável. A força de uma pessoa para unir o grupo, a força de uma pessoa para inspirar os que a cercam e lhes dar esperança. Se aquela pessoa podia cantar enfiada até o pescoço de lama, porque a pessoa que começou a cantar estava do lado deles, com o pescoço até a lama, né? Nós todos podíamos. Se aquela pessoa podia suportar o frio congelante, nós também podíamos. Se aquela pessoa podia persistir, nós também podíamos. Então, quando eles começaram a cantar e aquele cara começou a andar querendo aceitar a oferta, mas todo mundo ali que estava morrendo de frio, com lama até o pescoço, né? Enfim, tudo lascado, começaram a cantar. Ele olhou assim, o cara olhou, pô, eu não vou voltar. Se eles estão cantando, vou me unir a eles e a gente vai continuar aqui, ter a força e continuar perseverando, entendeu? Por isso, essa parte até junta com o que ele falou, né? A força das pessoas, dos amigos, da comunidade e tal. Aí ele fala, como criar empatia verdadeira com sua dor? Porque ele está falando aqui sobre cantar quando estiver enfiada a tela no pescoço, né? Dê esperança às pessoas. Aí ele chegou numa situação que era um velório de alguns soldados que tinham morrido e tudo mais. Ele estava naquela situação ali de pais, familiares, mães e tudo, ali com o filho que tinha morrido e tal. Aí ele fala, né? Como criar empatia verdadeira com a sua dor, né? Aí ele fala, palavras de compreensão, compaixão e de esperança. Só John Kelly sabia o que era perder um filho em combate. O que ele está querendo dizer aqui é que esse cara, o John Kelly, ele falava palavras de compreensão, compaixão e de esperança. Mas ele conseguia fazer isso porque ele também sabia o que era perder um filho, né? Então ele conseguia realmente criar empatia, porque ele tinha passado pela situação. Tinha resistido à dor, à angústia e ao inconsolável sentimento de perda. A esperança é a força mais poderosa do universo. Com esperança, podemos inspirar nações a atingir sua grandeza. Com esperança, podemos ajudar os oprimidos a se levantar. Com esperança, podemos aliviar a dor da perda insuportável. Às vezes, tudo que é preciso é uma pessoa que faça a diferença, né? E o John Kelly, esse cara que ele está falando, ele fazia. A verdade é que choramos por sua família, mas também tememos que o mesmo destino se abata sobre nós. Então, o que ele está falando é que, por mais que ele tentasse ajudar na dor das famílias, ele nunca tinha perdido um filho, né? E diferente do John Kelly, que já tinha perdido um filho e tudo o que ele falava ele já tinha passado. Então, ele tinha uma certa autoridade em relação àquilo. E ele fala, né, que é engraçado essa sinceridade. A verdade é que choramos por sua família, mas também tememos que o mesmo destino se abata sobre nós.
Algum dia, qualquer um de nós se verá enfiado na lama até o pescoço. É o momento de cantar alto, de sorrir francamente, de animar os que nos cercam e lhes dar a esperança de que o amanhã será um dia melhor. Cara, eu achei essa frase incrível e eu vou usar na minha comunidade, porque é isso o que eu quero, sabe? Quando as pessoas estão enfiadas na lama, qualquer membro da comunidade, seja quem for, quem fizer parte da minha comunidade que estiver enfiado na lama em algum momento da vida, ele vai cantar alto, vai sorrir francamente e as pessoas vão animar essa pessoa que está lá na comunidade para lhe dar a esperança de que amanhã será um dia melhor. Vai ser uma comunidade que vão ser a minha galera, entendeu? Enfim, eu vou ter essa galera e todo mundo vai se ajudar, todo mundo vai andar de mãos dadas, sabe? Vai ser, cara, vai ser muito foda. Então vamos lá. Nunca, jamais desista. Se você quer mudar o mundo, nunca, jamais toque o sino. Mas se os senhores não gostam de sofrer, o mais um treinamento lá, né? Ele explicou várias coisas do que ia acontecer no treinamento e tal, tal, tal. Falou um monte de coisa, de dificuldade, de treino, não sei o quê. Lá no final ele disse assim, mas se os senhores não gostam de sofrer, se não gostam de perseguição, há uma saída fácil. Tudo que precisam fazer para escapar é tocar o sino 3 vezes e poderão evitar todo esse sofrimento. Se desistirem, vão se arrepender pelo resto da vida. Desistir não torna nada mais fácil. Nunca desista. A vida constantemente nos coloca em situações em que desistir parece muito mais fácil do que seguir em frente. Quando as probabilidades desfavoráveis se acumulam contra nós, desistir nos parece o mais racional. O que dizer a um jovem que tinha perdido as 2 pernas servindo seu país? Nesse momento aqui, ele foi visitar um soldado também que tinha participado de uma guerra e que acabou, acho que, pisando numa mina. Aconteceu alguma coisa que ele teve que ter as 2 pernas amputadas. E na hora que ele foi visitar esse menino no hospital, esse menino, né, esse jovem, foi visitar esse jovem no hospital, ele ficou pensando, o que eu vou dizer para um jovem, né, que perdeu as 2 pernas e era novo e tudo mais, e perdeu as 2 pernas servindo o país. Aí ele disse que quando foi lá visitar, ele estava inconsciente, aí a enfermeira, ele ficou sem falar nada, ficou refletindo e tal. A enfermeira disse, não, ele está consciente, pode conversar com ele, inclusive. Aí ele disse que na hora que olhou pro jovem, ele abriu os olhos e disse, vou ficar bem. Ele disse assim, bem entubado, assim, meio, não conseguia falar muito bem, mas falou, vou ficar bem. Aí ele ficou impressionado com aquilo, né? Aí ele falou, a vida é cheia de fases difíceis, mas sempre existe alguém em uma situação pior do que a nossa. Se enchermos nossos dias com autopiedade, tristeza pela maneira como fomos tratados, lamentando nossa sorte na vida, culpando alguém ou alguma coisa por nossas circunstâncias, a vida será longa e difícil. Se, por outro lado, nos recusarmos a desistir de nossos sonhos, nos mantivermos firmes e fortes diante das adversidades, então a vida será o que fizermos dela. E podemos fazê-la grandiosa. Nunca, jamais toque o sino. Cara, se a gente for pensar de um cara desse falando isso, o livro é cheio de treinamentos foda, de operações difíceis, para onde ele passou, de guerras e tudo. E eles tinham tudo ali para desistir, sabe? Da pressão, das coisas, assim, correndo o risco de morte, né? Porque a gente corre o risco de coisas que a gente quer arriscar, muitas vezes de perder um certo dinheiro, de talvez algum conforto, alguma coisa assim do tipo, mas ali, às vezes, é correndo o risco de vida mesmo. E eu acho incrível uma pessoa dessas dar um conselho desse, sabe? Eu acho que me fortalece muito nesse sentido de eu me perseverar mais e esticar mais a barra e querer ir mais longe e não aceitar certas dificuldades e querer tocar o sino 3 vezes. Eu não quero tocar o sino 3 vezes. Então, eu vou até repetir essa frase. A vida é cheia de fases difíceis, mas sempre existe alguém em uma situação pior do que a nossa. Isso é
demais, né? Se enchermos nossos dias com autopiedade, tristeza pela maneira como fomos tratados, lamentando nossa sorte na vida, culpando alguém ou alguma coisa por nossas circunstâncias, a vida será longa e difícil. Se, por outro lado, nos recusarmos a desistir de nossos sonhos, nos mantivermos firmes e fortes diante das adversidades, então a vida será o que fizermos dela e podemos fazê-la grandiosa. Nunca e jamais toque o sino. E lembre-se, comece o dia com uma tarefa feita, encontre alguém que o ajude a enfrentar a vida e respeite o mundo. Saiba que a vida não é justa e que muitas vezes você vai fracassar. Mas se assumir alguns riscos, der um passo à frente quando os tempos forem duros, encarar os tiranos, ajudar os oprimidos e nunca desistir, se fizer tudo isso, poderá mudar sua vida para melhor e talvez o mundo. Achei esse livro muito gostoso com essas informações e, sabe, dar aquela empoderada assim, que a gente precisa, inclusive no começo do ano, sabe? Achei muito boa. Muitas vezes são até conselhos, né, lições assim que podem algumas parecerem clichês, vamos dizer assim. Mas se tratando de quem escreveu, principalmente a forma como ele fala as coisas, como ele explica por que enfrentar os tiranos, por que você precisa usar mais, por que a vida não é justa, né, o tamanho do coração e tudo, a gente fica, poxa, por que eu tô perdendo tempo? Sabe? A gente tem nossas casas, tem as coisas da gente, tudo, a gente tem tudo para ter a vida que a gente quer ter, né? A gente só precisa seguir esses passos e, como ele falou aqui no final, né? Cadê? Se fizer tudo isso, a gente pode mudar a nossa vida para melhor e talvez o mundo. E aí tem algumas questões aqui sobre a aula inaugural do Texas, que é mais ou menos a mesma coisa que ele já falou nos outros capítulos. Ele fala que o slogan foi, lá na universidade, o que começa aqui muda o mundo. 8.000 estudantes se formando na Universidade de Texas, quando ele fez a palestra dele. Segundo o Ask.com, esse grande paradigma de rigor analítico, um americano médio vai conhecer cerca de 10.000 pessoas ao longo da vida. É muita gente. Mas se cada um da gente, né, cada um de vocês, se cada um de vocês mudar a vida, mudar a vida de 10 pessoas apenas, e cada uma delas mudar a vida de outras 10, né? Então, eu mudo a vida de 10 pessoas. Se tudo der certo que eu tô pensando, a comunidade vai justamente me ajudar, só que eu não quero ajudar só 10, eu quero ajudar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, tá? A ideia, por enquanto, é 1.000 inicialmente, até o final do ano, mas eu mudando a vida dessas pessoas e essas pessoas mudando a vida de outras 10 pessoas em 5 gerações, ou seja, 125 anos mais ou menos, esta classe de 2014 terá mudado a vida de 800 milhões de pessoas. Isso é o que foi dito lá, né? A classe lá que eles estavam falando. Então, vamos supor, eu poderia aplicar, mais uma vez falando da comunidade, porque é o que está aqui na minha mente. Se eu mudo a vida de 1.000 pessoas, essas 1.000 pessoas mudam a vida de 10 pessoas, por exemplo, em tantos anos, essa comunidade vai ter mudado a vida de milhões de outras pessoas. É incrível isso. É incrível, né? Mas como será o mundo depois da mudança? Aí ele fala das 10 lições que aprendeu do treinamento básico do CEO e que espero que sejam valiosas para vocês na sua vida futura. Ele falando lá para a Universidade de Texas, né, que são as 10 lições que a gente viu. Que arrume sua cama, encontre alguém que ajude a remar, avalie as pessoas pelo tamanho do coração, deixe de ser injustiçado e siga em frente, não tenha medo de circo, atire-se ao obstáculo de cabeça, não fuja dos tubarões, dê o seu melhor nos momentos mais sombrios, comece a cantar quando estiver enfiado na lama até o pescoço e nunca jamais toque o sino. Se quiser dar um print nisso aqui, que é o resumão dos ensinamentos dele, apesar de não ter o contexto, né? Mas você pode printar isso aqui. Se fizerem tudo isso, as próximas gerações viverão num mundo muito melhor. E o que começou aqui irá, de fato, mudar o mundo para melhor. Beleza? Esse é o resumo do livro Arruma Sua Cama, do William McRaven. E eu espero que você tenha gostado e tenha dado um boost aí de
pô, preciso mudar isso, ou você ter tido aqui algum insight de coisas que você está fazendo e que de repente você vendo isso daqui pode ter dado um clique assim para você mudar e de repente ter uma vida melhor e mudar tudo isso ao longo do tempo. Espero que tenha gostado e até o próximo resumo. Valeu, tchau, tchau.